Primeira informação do programa, a Justiça Federal autorizou a devolução daqueles 3 carros de luxo que foram apreendidos na Operação Mafiuse, pertencentes ao secretário de Fazenda de Maringá, Carlos Augusto Ferreira. Ele garante que ele foi confundido com outro Carlos na operação da Polícia Federal. Ele fez questão de dizer isso, mostrar mensagens, algo nesse sentido, e dizendo o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso, sou inocente. E agora, em mais um capítulo dessa história, isso, como que eu posso dizer, Márcio? Leva ainda mais a gente poder acreditar que realmente ele é inocente, já que os veículos que foram apreendidos já estão sendo devolvidos para o proprietário. Mas isso também não quer dizer assim, ele é inocente e não faz mais parte da investigação, Márcio. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia para você que nos acompanha. Isso não significa ainda porque não há nenhuma confirmação da Justiça, por exemplo, de que ele seja inocente, e a Polícia Federal não assumiu nenhum tipo de erro na investigação. Mas tudo leva a crer que sim, que o secretário não tem nada a ver com o rolo da Operação Mafiuse, que investigava um braço financeiro de uma organização criminosa, que é o PCC, que estaria utilizando umas fintechs aí, que são bancos digitais, para poder lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas. Esse foi o objetivo da operação, que cumpriu aí vários mandados de busca e apreensão, entre eles na casa do secretário aqui em Maringá, no mês de outubro. Nós mostramos as imagens na época aqui dessa operação da Polícia Federal, onde eles cumpriram esse mandado de busca, de apreensão em vários endereços, inclusive na casa do secretário. Vários carros de luxo foram apreendidos em Curitiba, como esses aí das imagens, e aqui em Maringá, 3 carros do secretário de Fazenda, o secretário Carlos Augusto Ferreira, eles foram apreendidos na época. Inclusive um 4º carro dele, que estava de posse da filha dele, que é uma estudante universitária no interior de São Paulo, eles apreenderam lá na casa dela no interior de São Paulo também, tá? Essas imagens, nós estamos fazendo questão de divulgá-las, são imagens divulgadas na época pela Polícia Federal, dentro do contexto da operação. Essas imagens em si não são da casa do secretário, mas vocês vão ver que na sequência aí vão mostrar imagens que aí sim são da casa do secretário. Isso aí é de Curitiba, foi apreendido. Essa sim é de Maringá. Tanto que esse carro vermelho é a Ferrari do secretário que foi apreendido. Uma Ferrari, uma Porsche e um outro carro de menor valor, mas os 3 carros de luxo. O secretário já deu entrevista aqui numa coletiva, onde ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. Os meus carros, eles estão comprados, foram parcelados, estão pagos, com comprovante, inclusive. Tanto é que, a novidade é essa agora, a Justiça liberou os carros ontem para o secretário. Os carros foram devolvidos para o secretário Carlos Augusto Ferreira. Os 3 carros que chegaram em comboio, igual essas imagens que nós estamos vendo, saíram de lá em comboio ontem e foram de volta para a casa do secretário. A Polícia Federal não fala nada, a Justiça se manifestou só nos autos aí para liberar o carro do secretário. Ele garante, sempre garantiu, que ele não tem nada a ver com a história. Nós já explicamos aqui qual que é a versão dele. Ele disse o seguinte, numa entrevista à nossa equipe: são 2.000 páginas a investigação da Polícia Federal. 2.000 páginas. Das 2.000 páginas, aparece uma única vez o nome de Carlos na investigação, que seria o Carlos da PinBank, que é uma fintech aí, que ele prestou serviço por um mês. O Carlos, que ele indica que é o investigado, é o dono da PinBank, que é um cara que mora nos Estados Unidos, é brasileiro e mora nos Estados Unidos, e que não tem nada a ver com ele. Ele disse: olha, me confundiram, meu nome é igual ao dele, é Carlos, mas não sou o Carlos que eles estão procurando. E na coletiva ele falou: eu já informei para a polícia qual é o Carlos,
Mostrei que o número de telefone que eles grampearam é o número de telefone do Carlos e dei para a polícia de bandeja a foto do Carlos, o endereço do Carlos, o CPF do Carlos. É só a polícia procurar o Carlos original que eles querem, o verdadeiro Carlos. A Polícia Federal disse que não ia comentar a investigação e a novidade, confirmada ontem à tarde, inclusive pela assessoria do Carlos Augusto Ferreira, é que os 3 carros já estão de volta na garagem do secretário e que ele confirma, ele reafirma, ele não tem nada a ver com a história, ele é inocente nessa história toda. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui, Juliano. E se, que hoje nós temos a fala do secretário, que ele é inocente, nós temos o fato dos carros terem sido devolvidos, e nós não temos a fala nenhuma da Polícia Federal e nem da Justiça. Eles não falam. Só o secretário diz que é inocente. Por isso que eu não vou cravar, eu vou perguntar. E se o secretário for realmente inocente? Como é que acabaram com a vida do secretário? Teve políticos da cidade que fizeram um vídeo atacando o secretário, atacando o prefeito. Todos os órgãos de imprensa da cidade divulgaram, estamparam a cara do secretário. Nós fizemos isso, porque a Polícia Federal apreendeu os carros da casa dele. E se não é o secretário? E se realmente a polícia errou o alvo e foram apreender o carro da pessoa errada, colocaram o secretário no meio de uma confusão que ele não tem nada a ver? E se realmente é isso? Como é que faz para poder... Eu vou usar um termo que não existe. Desdizer o que foi dito. Como é que faz para retirar o que foi dito, a divulgação que já foi feita, porque o secretário se diz inocente e tudo indica que ele não tem nada a ver com esse rolo mesmo. Como é que faz para se desculpar? Agora, aqueles que cravaram o envolvimento dele com isso. Teve político que cravou isso em rede social. Teve político que fez duras críticas contra o secretário, contra a administração. É inadmissível, né? Alguém investigado pela Polícia Federal, aquela coisa toda, ter um cargo na gestão pública, cuidar do dinheiro do povo, aquela coisa toda. Será que tem gente que com essa divulgação de que os carros começaram a ser devolvidos, Márcio? Será que tem gente que começou a se preocupar em apagar as postagens das redes sociais? Mas eu não sei não. Eu acho que tudo que já postaram já foi salvo por alguém, viu, Márcio? Ah, já, imagino. Inclusive pelos advogados do próprio secretário que vão... Porque você acha que não vai? Vai na jugular de todo mundo que divulgou. Porque uma coisa é o seguinte, é você noticiar o fato que realmente os veículos foram apreendidos, pertencentes a ele e tudo mais. Que ele foi alvo da operação. Sim, isso é fato. Sim. Noticiar isso não tem problema algum, Márcio. Agora, comentários que fizeram aí... Teve esse comentário pesado. Sim. Eu acho que tem uma turminha que está preocupada agora que vai ter que responder lá na frente se a inocência dele foi confirmada, Márcio. For confirmada. Até o Eduardo está fazendo uma pergunta. Mas os carros estavam na casa dele. É que o carro tem nada a ver com a história. O secretário em si, todo mundo que é da alta sociedade de Maringá, sabe, ele é extremamente rico, ele é milionário. Então esses carros, para ele, é normal. E ele anda com esses carros há muitos anos, inclusive. A Ferrari dele foi apreendida. Lembra que ele estacionou em cima da faixa de pedestre, numa vaga de deficiente, em frente ao Maringá Park? E não tinha pago o licenciamento. O licenciamento foi guinchado porque não tinha pago R$90. Lembra disso? Então, o carro ele tem há muitos anos e ele tem dinheiro para ter, inclusive, uma frota bem maior do que essa. O cara é milionário, ele tem muita grana, o secretário, e não é de hoje. E ele gosta é empresário. de carros, pelo jeito, né? Gosta de carro. Não, ele falou já. E ele disse que, inclusive, um dos arrependimentos dele é ter vendido a Lamborghini para comprar... É a Porsche, né, Nini? A Ferrari, né? Fala, não, a Lamborghini era mais legal e tal. Não, ele gosta, porque o cara tem dinheiro, cara. O cara tem dinheiro e se ele gosta, tá bom, tá tudo certo. É que o carro não tem nada a ver com a história. Foi apreendido porque eles queriam segurar o patrimônio. Entendeu? Por isso que foi apreendido. Até para responder o Eduardo aqui que fez a pergunta ali. Só que tem uma outra questão, Juliano. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro. Nós sabíamos, no dia que a Polícia Federal fez a operação, nós sabíamos que era na casa do secretário. Nós sabíamos que os carros eram dele.
Se você for ver lá no dia 15 de outubro desse ano, no nosso programa, nós divulgamos, dissemos que era uma pessoa extremamente conhecida na cidade, só que nós não falamos o nome dele no primeiro dia. Por quê? Por uma questão muito simples. A Polícia Federal não divulga nome de presos. A Polícia Federal não divulga. Eles divulgam a imagem dos carros. E como eles divulgaram a imagem da garagem da casa do secretário, a gente sabe onde o secretário mora, a gente sabe que aquela casa é a dele, a gente sabe que os 3 carros são dele, a gente sabia que era ele, só que a Polícia Federal não divulgou. Então, não fomos nós que divulgamos, nós não divulgamos, porque a gente não faz isso. Quando a Polícia Federal não divulga, a gente espera alguma manifestação oficial. Nós divulgamos no outro dia que a prefeitura soltou uma nota dizendo que o secretário foi alvo de buscas na casa dele. Então aí nós temos um documento oficial, que é a nota da prefeitura. Aí passamos a divulgar. E não é por medo do secretário, é por uma questão lógica da coisa, não é? Então se divulga dessa forma. A divulgação do fato não é o problema. O problema é você querer imputar a ele o crime. Porque teve gente que chama ele de criminoso. Teve gente que falou, e como é que fica agora? Porque ele tem a chave do cofre da prefeitura e está ligado com o PCC. Tudo está indicando que ele é inocente na história. E aí, quem ligou ele ao PCC, como é que faz? O bicho vai pegar. Falei com a assessoria de imprensa, ele disse que, por enquanto, o secretário não vai se pronunciar, mas ele tem novidades sobre o caso que ele vai revelar nos próximos dias. Então, é possível que nos próximos dias a gente consiga uma entrevista com o secretário Carlos Augusto. Ele disse que vai esclarecer. Ele não pediu para sair da prefeitura, porque ele falou, eu vou provar para o prefeito que eu não tenho nada a ver com isso, que eu sou inocente e o que estão fazendo comigo é um grande erro. O Silvio acreditou, o prefeito Silvio acreditou na palavra dele, tanto que não exonerou ele. Ele pediu 30 dias e ficou 30 dias de licença e ele está de volta, está trabalhando normalmente. E agora tem essa questão. Os carros foram devolvidos. A justiça aceitou entregar. Só que a justiça não dá mais detalhes e nem a polícia. A gente vai aguardar o próximo capítulo dessa história, dessa novela aí. Mas, por enquanto, o secretário está dando de goleada na investigação da Polícia Federal, viu, Juliano? Pois é, rapaz. E a gente vai acompanhar os próximos capítulos, os carros sendo devolvidos ao secretário. E nos próximos dias ele deve se pronunciar também a respeito disso e a gente vai seguir falando